Boa noite a todos. Como prometido, né, estou aqui para gravar o vídeo do testemunho, né? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aí do outro lado, que cada um possa ser consagrado, curado, sarado de todos os males, porque Deus é acima de tudo, né? E aqui a minha guerreira está aqui comigo, né? Como pode nunca faltar ela. Bem, é um assunto muito difícil falar sobre tudo que eu já passei, porque recordar, né, traz muitas coisas, às vezes ruins, mas ao mesmo tempo também traz coisas boas, porque a gente, quando começa a olhar tudo que venceu, aí que a gente tem assim a grandeza, a gente consegue mensurar o tanto que a gente é forte, né? Bom, eu tive depressão quando foi a minha primeira crise, foi com 19 para 20 anos, eu ia completar 20 anos, foi. E eu era muito nova, assim, sabe, muito imatura. Naquela época também não se falava tanto desse assunto. E todos os problemas que eu passava, eu achava que era por causa de eu ter casado muito nova. Às vezes, assim, porque quando eu casei, eu tive que passar situações, tive que enfrentar situações que eu não estava preparada, que nem a vida e nem meus pais me prepararam para aquilo. Para esse tipo de situação que eu ia passar. Minha mãe me ensinou muito bem, muita coisa. Isso aí não é questão do ensinamento que cabe a mães. Como é que eu posso dizer para você? É um ensinamento extra, que não, acho que nem ela imaginaria que eu ia passar. Eu casei, eu tinha 16 anos. Faltava um mês para me completar 17. Tive meu primeiro filho com 18, a segunda com 19. E logo aí eu adoeci. Adoeci com a tristeza, com a angústia, uma coisa que eu não entendi o que era. Ninguém entendia na época. E as pessoas sempre diziam, é preguiça, é falta de serviço, é falta de enxada para capinar um terreiro. Aí eu ouvia demais isso. Nossa, isso me magoava tanto, porque eu queria tanto que as pessoas entendessem o que eu estava passando, mas não, o que eu ouvia só era isso. Ninguém estendeu a mão para me ajudar, não, ao contrário. Todos me apontaram o dedo, todos me acusaram, sabe, de fraqueza, de questão espiritual. Não, eu recebi tanta acusação que eu acho que foi isso que piorou. Quando foi um dia, eu comecei a assistir um certo canal de televisão, no qual falava, a igreja, ela trabalhava muito nessa questão espiritual. Eu comecei a assistir testemunhos das pessoas que estavam passando por aquilo mesmo que eu estava passando. Foi aí que eu comecei a descobrir, entender o que era a depressão, né? E comecei a perceber que eu estava doente espiritualmente, né? Porque naquela época ainda era só espiritualmente. E foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato. Fui lá, comprei uma Bíblia, né? E comecei assim a ler salmos, né? Porque a gente sempre começa pelo salmo. Salmo 91, então, minha Bíblia ficava aberta. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ter mais um contato com Deus, assim. Mas mesmo assim era uma coisa muito vaga. E eu continuava doente, cada dia pior, cada dia pior. Começava a criar conflitos, passei por muitos problemas. Não vou falar nome de pessoas, porque eu não estou aqui para apontar e nem acusar ninguém. Tá bom? Mas comecei a ter conflitos pessoais, né, dentro de casa. E quando eu ia buscar ajuda do outro lado também era conflito. E por esses conflitos acho que piorou mais a minha situação, né? Piorou muito, muito a minha situação. O meu esposo, quando eu casei, era uma pessoa ainda dos tempos antigos. Era uma pessoa muito machista. Graças a Deus que ele mudou. Hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Mas era uma pessoa que me proibia de cortar cabelo, passar batom. Ele era muito assim daquele tempo ainda antigo, que a mulher casava, tinha que... Então, tipo assim, ele não deixava eu estudar, não deixou eu estudar, não deixava eu trabalhar fora. Tudo tinha aquela frase formada. Ah, mulher que quer estudar não casa. Mulher não precisa trabalhar fora. E essas coisinhas. Eu tive que passar muito por isso ainda. Eu ficava sempre assim naquele meio em que eu queria fazer algo para suprir aquele vazio que eu estava sentindo. Eu não sabia se aquele vazio era porque eu não trabalhava, porque eu não estudava. Então todo dia eu mais meu esposo pegava essa briga dentro de casa por causa disso, porque eu queria estudar. Aí eu começava a estudar, não conseguia terminar, começava a trabalhar, não conseguia. E aquilo ia piorando. Até que chegou um dia em que eu clamei a Deus, já até contei em outros vídeos para vocês, era um dia de finado,
que eu clamei a Deus e falei, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor está comigo, o Senhor permite eu saber o que eu tenho. Nessa hora eu rasguei minha roupa toda e deu... Não, foi uma agonia que só Jesus mesmo para decifrar o que eu estava sentindo naquele momento. E chamei meu esposo, ele veio e me acalmou. Aí a gente foi para a missa de lá do cemitério, lá na missa dos finados. Na época a gente era católico. A gente foi. E quando cheguei no cemitério eu comecei a passar muito mal, com ânsia de vômito, dor de cabeça, tontura. Eu lembro que eu saí assim, fui parar numa igreja, que era a mesma igreja que eu acompanhava pela televisão também, a sede dela, né? E pedi o pastor que orasse por mim. Contei para ele a angústia que eu estava sentindo. E ele fez uma oração por mim. E eu lembro assim, por lanças e flechas, assim, que ele falou para mim assim, quando eu acordei, né, quando eu fiquei assim, sabe, quando você fica assim, você não tá dormindo, mas você também não tá assim, não sei nem explicar para vocês como a gente fica. Pois é, quando eu me vi assim, no chão mesmo, assim, vamos dizer, meu esposo chegou, junto com meu sogro, para me acharam lá, estavam procurando, me acharam lá. E esse pastor disse que meu pé chegou a levitar do chão alguns centímetros, por causa da legião de demônio. E eu posso dizer para vocês que dali começou a minha luta. Eu não pedi para Deus mostrar, porque Deus mostrou. E aí eu fui, passei um certo tempo na casa da minha cunhada, e ali todo dia, meia-noite, era contado no relógio, eu manifestava demônio. Ah, mas eu sofria tanto, tanto. No outro dia, as pessoas na rua olhavam pra gente, você sabe que cidade pequena como é. As pessoas olhavam pra mim assim, sabe, com aquele olho desconfiado. As pessoas se afastavam de mim. E a gente lá em casa dizer que a minha sogra está morrendo de mim. Não, foi uma perturbação que só Jesus sabe que eu passei. E aquilo eu me sentia tão mal. E o mal-estar, que eu não tenho palavras assim para explicar para vocês qual era esse mal-estar. Era uma coisa assim que vinha do nada, que não tinha explicação. Eu só sei que era uma tristeza tão profunda que eu nunca tinha sentido. E começou a minha luta aí, fui para a igreja, na época a assembleia. E não me adaptei por algumas questões. Voltei para a igreja católica, na qual eu participei da oração carismática, como eu falei para vocês. Foi uma igreja que me acolheu também. E até hoje sou grata a todos os irmãos de lá da igreja católica. Foi quando eu descobri o meu talento, né? Para pregar, o meu dom, né? De pregar. E numa quarta-feira o Walter disse que eu ia pregar. E eu não sabia, irmãos, eu não tinha costume com Bíblia, eu não lia. Como eu falei para vocês, era só aquela questão do salmo, e nunca me aprofundava mais. E pedi minha tia, que Deus a tenha no bom lugar, para ela me orientar, como ela já tinha anos já dentro daquele trabalho. Ela me orientou muito, eu fui lá e Deus abençoou. E foi aí que eu comecei a descobrir que eu tinha um gosto e um dom para pregar a palavra. E assim foi, sabe? Lutei muito. Aí nós viemos aqui para o município de Itupiranga. No município de Itupiranga, eu cheguei aqui, ainda passei 4 anos dirigindo uma igreja aqui, na igreja católica aqui de São José. E depois, aquele vazio continuava no meu coração. E continuava, a gente não tinha dinheiro para tratamento, né, psicológico, sempre tentando levar só pela parte espiritual. E eu voltava para a assembleia, passava um tempo boa, mas nunca melhorava totalmente. E às vezes qualquer decepção me afastava novamente, eu voltava, eu sempre ficava naquele transe de igreja católica e assembleia. Porque, como eu falo para vocês e falo para todo mundo que me perguntar, eu amo muito a igreja católica, amo muito, sou muito grata pela ajuda que eu tive dos irmãos. Só não estou na igreja católica devido a questões assim, de algumas coisas que eu não consigo mais realizar, né? Assim, não consigo concordar mais algumas coisas, né? Então, para não criar conflito com meus irmãos, eu preferi não estar lá. Mas abraço de todo o coração, todos vocês, viu? Todos vocês são do meu coração. Pois bem, aí comecei a luta, enfrentei muitas coisas, muitas críticas, porque nesse período
o que a gente mais encontra na nossa vida são pessoas para derrubar. Eita, mas a gente encontra pessoas para derrubar. Eu lembro que quando eu comecei a sentir as primeiras crises de depressão, eu não tinha uma pessoa, vocês acreditam, para ir lá na minha casa, tipo assim, sabe, ir lá limpar, ou lavar uma vasilha. Não, eu passava 3 dias sem lavar vasilha, porque meu esposo trabalhava o dia todo, então chegava cansado. Eu lembro que a gente fervia leite, aí só ia mutando as vasilhas lá. E tinha pessoa que ia lá em casa, exclusivamente, decretadamente, para ver minha vida, para sair falando para a vizinhança toda que eu não lavava vasilha, que eu não lavava roupa, que eu não fazia isso. Irmãos, eu acho que eu falo sempre, o pior da depressão não é nem você lutar contra ela. O pior da depressão é você lutar contra as pessoas. Ah, mas esse é o pior. Eu posso falar por conhecimento de causa, por vivenciar isso. E pessoas assim que deveriam nos ajudar, né? Pessoas inteligentes, estudadas, pessoas que têm compreensão de hoje do mundo. Até hoje eu recebo crítica de pessoas que deveriam, como é que eu posso dizer para vocês, me ajudar. Até hoje posso contar assim, ó, no meu dedo, no meu dedinho aqui, pessoas que me ajudam. Posso contar. Mas eu perco a conta de pessoas que até hoje me criticam. Irmãos, eu passei desde quando eu tive as primeiras crises de depressão. Eu passei assim muito, acho que passei uma década ainda sofrendo mesmo, sofrendo. Eu sei que nesse período eu tomei uma decisão. Eu falei, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer esforço, eu não posso me deixar, já que ninguém quer me ajudar, tem que ser eu. Você sabe quando você chega assim numa parede em que você tem que tomar uma decisão, ou é você ou é você? É isso. Por quê? Ou você acaba com a sua vida, ou você segue em frente. Teve um episódio, aí vários episódios, mas teve 2 que marcaram, as 3 que marcaram muito a minha trajetória no início da depressão. Foi assim, meu esposo saía para trabalhar e começava aquela agonia na minha cabeça. Gente, é uma agonia. Um dia eu até falei no outro vídeo que parece assim um monte de gatinho andando assim, arranhando a sua cabeça. E eu olhava para meus filhos, eu via uma voz e falava assim, mata eles afogados na caixa, depois se matam. Eu passava o tempo ouvindo essa voz e eu repreendia. E olha que eu não tinha nem costume ainda com Deus. Olha para você ver como é que Deus, Ele já preparava tudo na minha vida. E eu repreendia. Eu saía, procurava tirar aquele pensamento da mente. E olhava toda hora e falava que eu ia matar eles, depois me matar. Esse foi um dos episódios que mais marcou a minha vida. E outro episódio foi quando meu esposo saiu para trabalhar. Era de manhãzinha, ele saiu para trabalhar, eu estava em crise fortíssima. Aí ele conta que ele já andou poucos metros assim, ele disse que ouviu uma voz dentro do coração dele que falou, volta, volta. Aí dizendo que voltou. Só que quando ele voltou, eu já estava pendurada na corda, já me debatendo. Eu já tinha botado na corda no pescoço e pro lado. E eu passei muitos dias com aquele roxão no pescoço. Eu nem saía de casa, que era para as pessoas não ficarem especulando o que era, entende? Porque para curiosidade da vida da gente, todo mundo tem, né? Pois é. E, irmãos, eu sofri muito. E o outro episódio foi quando um dia eu estava brigando com meu esposo. Era briga mesmo de quebrar pau. Ele nunca levantou a mão contra mim, mas sempre era eu mesmo que agredia mesmo. Ele brigava. Eu remessei uma cadeira de macarrão e essa cadeira pulou. E pá! Acertou bem a cabeça do Rodrigo. Ele tinha uns 4 aninhos por aí. Que abriu o tai na cabeça dele. E ele chorava. E aí chorava. Aquilo para mim foi o momento da minha decisão de mudar. Para mim foi aquele momento. Porque eu prometi que nunca mais ia fazer daquela forma. E tenho lutado para não fazer, até hoje. Esses momentos foram os que mais marcaram, assim, sabe? Porque quando as coisas acontecem com a gente até vai relevando, mas quando acontece com os filhos, né? Aí é difícil. Eu sei que aquilo me doeu muito tempo no meu coração, ter feito aquilo, deu muito tempo. Mas já tinha feito, fazer o quê, né?
Mas serviu para mim tomar uma decisão de mudar e eu comecei a lutar. Eu comecei a falar com Deus, eu não sabia orar ainda. Falava para Deus, para Ele me mostrar, para Ele me ajudar. Isso já antes de eu ir para Brejo Grande, lá para a cidade mesmo, e ter aquele encontro lá na igreja que eu contei para vocês aí. Essas são as coisas que aconteceram antes, né? Então foi assim que Deus foi permitindo as coisas aparecerem na minha vida, e eu descobri que eu tinha depressão gravíssima. Aí fui num médico e ele falou para mim que eu tinha, que o tratamento era fazer as coisas que ele explicou lá, né? Fazer as coisas que gosta, tudo mais. Só que meu esposo, ele nunca conseguiu compreender realmente essa questão. Até hoje ele fala mesmo que não consegue. Me ajuda no que pode, mas ele ainda não consegue ajudar como tem que ser ajudado, né? Eu travei uma luta muito grande com a depressão. E o pior disso é você travar uma luta muito grande com as pessoas para te entender, né? Para ela olhar para o seu lado humano. E nessa trajetória toda eu nunca tive amigos. Porque quando eu era solteira eu nunca pude ter amigos. Depois que eu casei ficou pior ainda, porque meu esposo era muito ciumento. Era muito ciumento, era daquela época ainda que se você for para uma festa e tiver que dançar, dance com sua prima, dance com a sua irmã, dance com a sua amiga, mas não dance com homem nenhum. Ele era dessa época ainda. Então eu nunca tive uma vida social. E a depressão também ajudou a piorar mais, porque eu queria ficar mais era quieta. Eu sei que, irmãos, nós chegamos num momento da nossa vida que eu não estou entrando em detalhes, porque para mim entrar em detalhes eu tenho que colocar nomes de pessoas. E principalmente de uma pessoa em específico, que essa até hoje está no meu coração. Eu não odeio, mas atribuo tudo que eu tenho hoje de mal a essa pessoa. Então, para mim entrar em muitos detalhes, eu tenho que contar que ela andava na minha casa todos os dias, contar o que ela fazia, curiar minha vida o dia todo, falava mal de mim para todo mundo, falava que eu precisava de uma enxada para capinar terreiro, era porque meu marido era um homem besta, que fazia tudo que eu queria. Aí, para mim não entrar muito nesses detalhes, para mim não ter que nomear o nome dessa pessoa, que eu não estou aqui para acusar ninguém, né? Tem duas pessoas que contribuíram muito para isso. Mas é assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, falando dessa pessoa. A vida, ela dá muita volta. E essa pessoa sofreu depressão. Nossa, mas ela sofreu depressão. Até hoje ela sofre depressão. Ela sofre, ela sentiu aqui, ó, na pele. Por isso que eu digo para vocês que antes de apontar dedo pro outro, observe, preste bastante atenção, que a vida, ela, ó, gira e acaba no mesmo lugar. Nunca condene, nunca aponte dedo para uma pessoa achando que você nunca possa estar na situação que ela está. Cuidado. Pois é, essa pessoa hoje sofre. Passou a vida sofrendo. Aliás, depois que eu comecei a melhorar da depressão, que nós mudou aqui para o município de Tupiranga, que nós melhoramos, essa pessoa adoeceu. Adoeceu e até hoje está doente. Não é praga não, gente. Não estou desejando mal não. Inclusive essa pessoa de vez em quando eu ainda tento ajudar ainda, mas é uma pessoa muito difícil de a gente mexer. Tá, mas esquecendo essa pessoa. Vamos voltar aqui no nosso testemunho. Pois é, eu passei por tantas coisas, sabe, lá na cidade de Brejo Grande. Quando mudei para Tupiranga, passei uns 4 anos dirigindo aqui a igreja católica. Depois voltei para a Assembleia de novo. E, como eu falei para vocês, eu ficava nesse trânsito de vai e vem. Porque eu tentava entender, meu Deus, esse vazio, nada preenche, era isso, era naquilo. E o que eu ouvia? Não sabe o que quer, não sabe a religião que quer, não sabe onde para, não sabe o que faz. Irmãos, eu começo um serviço, eu não conseguia terminar. Eu começava um estudo, não terminava. Gente, eu fazia... Não, minha vida é toda bagunçada. Era, né? Toda bagunçada. Só que quando eu mudei aqui para Tupiranga, os primeiros anos foram muito bons. Os primeiros anos, quando eu vim para cá, que eu estava aqui na igreja dirigindo, a gente teve um período muito bom, de muita luta. Olha, eu vou contar para vocês. Quando nós mudamos para cá, nós não tinha nada. Nós chegou aqui com o quê? Com 4 bezerrinhas. E o rapaz que nós compramos a terra deixou pra gente uma roça de arroz, que ele não queria mais colher, e deixou pra gente colher. Já era o trabalhar de Deus, né? Que a gente veio pra cá até sem dia de comer. Aí eu aprendi. A primeira vez que eu pisei na roça, viu? Primeira vez que eu pisei na roça foi aqui. E fui pra essa roça de arroz, mas meu esposo, meu cunhado, e colhemos essa roça. Deu arroz pra muito tempo. Muito tempo. Foi ajuda. Irmãos, para falar pra vocês, nós passamos
um ano todinho, um ano completo, comendo só arroz branco. O primo do meu esposo, que o senhor já recolheu, deu pra gente umas 2 galinhas e um galo. E eu sei que essa galinha começou a botar uns ovinhos por ali, e a gente comia os ovinhos dela, né? Só que é assim, isso já depois já de certo tempo, dentro desse um ano. Aí só que aquela fraqueza, sabe? Aí eu trabalhei na escolinha que tinha aqui perto, ganhei R$30, que era a semana, né? Esses R$30, irmãos, eu fui lá fazer uma compra no comercial ali da São Sebastião. Um rapaz, seu Chicão, que era uma pessoa muito boa, que é uma pessoa muito boa, nos cedeu fiado, né? Porque é muito difícil chegar no local e alguém lhe vender fiado, viu? E esse homem vendeu. E a gente comprava fiado, só que nesse dia eu fui lá para comprar com o dinheiro. Eu me sentindo rica, com R$30 que eu tinha ganhado na diária. Aí eu peguei esses R$30, comprei, na época eu lembro que eu comprei assim, não lembro tudo que eu comprei, mas eu lembro que eu comprei uma latinha dessas de carne, de conserva, não sei como é que chama ela, comprei. E uma sardinha, umas coisinhas assim pequenas, uma bolachinha pro menino. E isso pra mim foi uma feira. Vocês acreditam que foi uma feira? Nós comemos tanta delícia, não comemos, sentindo tanto sabor naquilo. No outro dia, deixa eu contar pra vocês, no outro dia um tatu se atreveu a entrar no meu terreiro. Olha eu que não comia carne de caça. E vi esse tatu entrando no buraco, eu tava limpando o terreiro. E gritei esses meninos, nós viemos e catamos esse tatu pelo rabo, puxamos do buraco, matei esse tatu e arrumamos e comemos esse tatu. Porque era as únicas carnes que a gente conseguia comer. Não tinha dinheiro para comprar carne. E assim nós passamos muito tempo. Num dia eu falei, não, vou matar essa galinha aí, vou comer essa galinha que eu não aguento mais não. Aí matei a galinha. Vou contar para vocês. Matei a galinha, fiz assim naquele caldo, ó. Não, galinha chega, tava assim de gordura. E botei aquele prato que eu não comia não, eu só pra dentro. Ah, não pense que na metade do prato, o que aconteceu? Me deu logo um suor frio, começou tudo a rodar. Comecei a ficar sem ar, de repente larguei o prato. Meu esposo conta que fiquei até amarelo, levantei só pra fora, tudo pra fora. Você sabe por quê? Porque meu estômago estava tão fraco. Eu estava tão fraca que eu não aguentei. Meu estômago não aguentou a comida tão forte que era a galinha. E foi uma coisa que marcou também muito. É uma história que eu sempre conto. Quando a nossa galinha botou o primeiro ovo, essa aqui o primo do meu marido deu, nós botou o primeiro ovo. Aí o que nós fizemos? Era 4 pessoas. Nós cozinhamos o ovo e partimos para 4 pessoas, um ovo. Nós passamos assim todo o tempo, porque a galinha era muito novinha, a outra, e essa estava botando. Então tinha que comer um ovo. E pronto. E nós dividimos um ovo para 4 pessoas. Eu sei que, mas apesar das lutas, ainda estava bom, porque eu estava melhorando a depressão. A gente, quando mudou para cá, ambiente novo, né? Tudo novo, as pessoas, tudo assim, aquela oportunidade, né? Que eu sempre falei para vocês, que Deus dá pra gente a cada amanhecer. Então, a gente ia pescar, e tudo que a gente fazia era novo, então me ajudou muito com a depressão. Eu passei algum tempo muito bem. Aí depois eu fui para a igreja, aí comecei a trabalhar em trabalho missionário, né? Dirigi a igreja Assembleia de Deus, tanto aqui, né, onde a gente mora, né, a gente levantou a Vale da Bênção. Em São Sebastião eu dirigi a igreja lá também. Se eu não me engano, se eu não esqueço o nome, que é Cristo Vive. E foi muito bom. Passei assim uns 5 anos. Nossa, eu sempre falo que foi os melhores 5 anos da minha vida. Foi 5 anos assim, de muita bênção mesmo. Deus me usava muito em revelação, assim, sabe? Em revelação mesmo, em pregação e tudo mais. Mas eu vou dizer para vocês, aproveitando já, para dar um conselho. Cerque todo o canto da sua vida. Proteja todos os cantinhos da sua vida. Porque o diabo, ele usa onde você menos espera. E ele usou meu esposo. Meu esposo, ele criticava muito. Porque assim, irmãos, eu sempre tive um gênio muito forte. Sou muito briguenta. Se eu tiver de falar, eu falo e brigo, falo alto. Porque aqui em casa eu acho que eu sou o comandante daqui. E meu esposo dizia que eu nunca ia conseguir ser uma missionária devido a isso. Devido
a esse jeito meu. Aí toda vez que era revelado para mim que eu ia ser uma missionária, que eu ia pregar e tal coisa, ele dizia que não acreditava. E eu fui alimentando essa palavra dele no meu coração, que esse erro é mais meu do que dele. E ele dizia, até que um dia ele disse para mim que tinha vergonha de ouvir eu pregar, porque ele disse que eu pregava que eu não vivia. E daí para cá, isso já se passaram 10 anos. Passou 10 anos dessa palavra para cá. Eu nunca mais consegui pregar o evangelho. Porque eu permiti que essa palavra ela me destruísse, que ela me limitasse. E quem está pagando o preço hoje é eu. Porque Deus ele me levou lá e eu mesmo com minhas próprias mãos desci. Eu fazia programa na rádio. Quem estiver vendo esse vídeo que me conhecer, que já ouviu esse programa sabe. Era um programa, falando francamente, um programa assim muito bom. Alcançou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, que até hoje eu vejo pessoas testemunhando sobre esse programa. Eu dirigia a igreja, eu pregava, mas eu deixei o inimigo usar quem eu menos esperava. Porque às vezes você espera que a seta vinha lá de fora, mas a seta veio de dentro de casa. Quando a gente não vigia os cantos da nossa casa, não cerca, o inimigo ele age. O inimigo é astuto, é bicho sujo. Ele usa. E até hoje eu falo isso pro meu esposo, ele se arrependeu muito do que falou, porque também foi usado, também não vigiou a língua, não vigiou o pensamento, né? Porque a boca fala que o coração tá cheio e acabou destruindo esse lado meu missionário. Depois eu entrei na faculdade de enfermagem, né? E foi uma tormenta, foi 5 anos assim de muita luta. É tanto que hoje eu nem sei se eu quero trabalhar como enfermeira. Eu dou aula, eu ministro aula para 2 cursos técnicos de enfermagem aqui nas vilas, mas eu não sei se eu quero mesmo trabalhar como enfermeira de PSF. Porque foram 5 anos assim de tanta luta, sabe? Eu mudava muito para Itupiranga. Ou às vezes eu estava em casa, eu me sentia tão ruim, eu mudava para a vila, que era para ficar melhor para mim, para Itupiranga. E contando para vocês antes disso aí, sabe o que aconteceu? Antes de eu chegar nesse ponto aqui, eu já mudava. Eu tinha uma casa na São Sebastião, outra na Mangueira, em Itupiranga, então cada lugar eu tinha uma casa. Porque eu sempre estava procurando algo para preencher na minha vida. Esse vazio não se preenchia, eu ia para Itupiranga, para São Sebastião, pensava, não, na São Sebastião vai ser melhor. Aí carregar a mudança. Abri lanchonete, pizzaria, loja de roupa, já fui tudo na vida. Sempre em busca, sabe? A depressão te causa um vazio, você está sempre em busca de preencher. Antes dessa mudança da faculdade. Então já vinha esse histórico, né? E quando eu fui fazer a faculdade, eu tive que me mudar para Itupiranga, passar um tempo lá, passei quase 1 ano para lá, por causa que estágio, essa prática de campo, essas coisas tudo, e também estava ficando muito pesado a ida, e também a doença, e juntou tanta coisa, que eu tive que mudar. Irmãos, o que eu escutava de piada dos outros falando, não sabe o que quer, uma hora tá morando aqui na vila, outra hora tá morando na roça, sei porque tem um marido besta, irmãos, eu já ouvi tanto isso, tanto que eu já tô cansada de ouvir isso. Eu fico pensando, como é que as pessoas se ocupam tanto em vigiar a vida do outro e não cuidar da sua própria. Irmãos, quem estiver assistindo aí, antes de olhar, de observar a vida do outro, observe a sua. Porque se você vigiar a roça do outro, o bicho vem e come a sua. E antes de acusar também, procure entender o que está acontecendo na vida da pessoa. É tanto que eu vou dizer para vocês que eu passei 5 anos fazendo faculdade. Vocês acreditam que até hoje, nas vilas aqui que são bem pequenininhas, não são vilas muito grandes, tem pessoas que não sabem que eu sou enfermeira. Você sabe por que não sabem? Porque passaram o tempo todo contando quantas vezes eu me mudava e quantas vezes eu ia para a rua, que esqueceu de saber o que é que eu estava fazendo. Quando você chega hoje e fala assim, olha, eu sou enfermeira. O quê? Enfermeira? Eu sabia que você era professora de pedagogia, mas não enfermeira, porque eu sou formada também em pedagogia, né?
por causa disso. As pessoas perdem tanto tempo vigiando a sua vida que esquece, né, de saber o motivo das coisas. E depois foi o que aconteceu. Até hoje tem gente que se surpreende. E olha que é gente do meu meio, gente do meu círculo. Entendeu? Que ainda se surpreende quando fica sabendo que eu sou enfermeira. Me formei em janeiro agora, né? E até hoje não sabe. Ninguém nunca parou para saber o porquê que eu me mudava tanto. Ninguém nunca parou para saber as dores que eu passava. Você sabe por quê? Porque também eu nunca fiquei espalhando os meus problemas para os outros. Vocês estão conhecendo agora porque eu criei esse canal com o intuito de ajudar as pessoas que enfrentam também depressão, qualquer outro tipo de problema. Esse canal também, o intuito dele também é trazer para vocês, mostrar para vocês que Deus é poderoso, Deus transforma, seja ele qual o problema. Mostrar, sabe? Porque às vezes as pessoas elas não ajudam o próximo, que prefere mais apontar o dedo. É muito mais fácil para você se sentar numa cadeira na porta da tua rua e vigiar a rua inteira do que se levantar e lá levar uma palavra para quem está precisando. Às vezes o teu vizinho do lado está passando uma necessidade até financeira ou de comida, mas você tá lá? Não. Mas no dia que o vizinho vestir uma roupinha boa e sair para algum lugar, você vai querer saber para onde o vizinho vai. Porque é assim, irmãos. As pessoas têm a mania de vigiar a nossa vida e querer só observar. Mas ela tem isso. O fulano tem um carro. O fulano tem aquilo. Mas não sabe qual é a dor, qual é a dificuldade que a pessoa teve que passar para alcançar aquela bênção, né? E como foi falado também nos vídeos anteriores, quem assistiu os vídeos anteriores, já falei, gente, coisa material não nos define. Não nos define, não. Eu sempre falo, nós somos iguais perante o Senhor. Não nos define. E ter coisas material não te tira dor, não te tira doença. Claro que se você tem um dinheiro para se tratar em coisas particulares, claro que é melhor. Mas eu estou falando sobre a questão de você acusar o outro por aquilo que ele tem. Achar que o outro, ele não tem o direito, né? Ele não pode sofrer porque ele tem algo. E eu provo para vocês que isso é mentira. Isso é mentira, porque como eu falei no vídeo aqui, eu passava a minha vida inteira mudando. E mudava. E criava, e abria uma pizzaria, abria uma lanchonete, abria uma loja de roupa, abria isso, abria aquilo. E gastava dinheiro, e gastava dinheiro, e gastava dinheiro, e gastava dinheiro. Eu cheguei a ter 6 casas. 6 casas. Hoje eu vendi uma, estou com 5. Por isso que eu falei num vídeo, não sei se eu não me engano, foi de ontem, que essa aqui é a primeira casa que eu realmente estou passando mais tempo. Por isso que está sendo mais assim, um momento de adaptação. Porque eu vivia mais era mudando. Entendeu? Hoje aqui que eu estou começando a criar raiz, organizando jardim. Terminei a minha faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu falei que ia quietar, né? Para mim, só viver aqui da roça. Porque o meu sonho é viver só da roça. Aí você me pergunta, para que para enfermagem? Eu não sei, porque eu estava passando, sabe o que? Uma crise, estava uma crise de existência, vamos dizer assim. Aí eu criei, falei, não, eu quero fazer a faculdade. Aí fui obrigada a terminar, porque é muito dinheiro investido. A faculdade de enfermagem é muito cara, né? E além de tudo, você tem um gasto nos materiais também, que é caríssimo. Então, me senti na obrigação de terminar, foi numa raça, irmãos. Eu só terminei porque eu tive um professor maravilhoso e 2 preceptores maravilhosos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E a minha família, é claro, né? Que aqui meu esposo e meus filhos que me apoiam e me apoiavam naquele tempo, né? E eu continuo apoiando. Por isso que eu consegui. Mas o meu desejo mesmo é viver da roça. É viver, e vocês vão ver daqui uns dias. Porque aqui a gente ainda está meio organizando, mas vocês vão ver daqui uns dias. Eu vou fazer as coisas aqui direitinho, vou mostrando para vocês como é que é o meu projeto, o meu sonho aqui que eu vou concretizar, né? Porque, irmãos, eu falo para vocês o seguinte: não desista daquilo que você quer. Não se abata nas lutas, porque quem perde é você, né? A vida, ela vai continuar para todos. Se você desistir, é só você que perde. Eu não me abati, não me deixei abater. Claro que a gente tem dias que fica mesmo debilitado, a gente fica sentindo, principalmente quando a gente escuta palavras que pesam no nosso coração, a gente fica assim mesmo, com aquele desejo de parar mesmo, mas a gente não pode parar.
Porque o inimigo quer isso. Eu tenho certeza que o inimigo deve ter morrido de alegria quando eu desisti do meu trabalho missionário, por causa daquela palavra que ele semeou no coração do meu esposo. A gente tem que ter muito cuidado, irmão, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente ouve. Nós temos que saber ser seletivos diante disso. A gente tem que entender o que vem de Deus e o que não vem. Nós temos que fazer isso, porque se a gente não fazer aquela seleção, não separar, a gente não consegue de maneira nenhuma vencer. Porque se a gente fosse trazendo tudo para dentro, né, tudo que os outros falam, tudo que a gente pensa, tudo, a gente acaba se sobrecarregando tanto e não consegue mais entender o que Deus quer para a nossa vida, né? E Deus, ele quer sempre o melhor. Deus está nos proporcionando tudo de bom na nossa vida. Cada dia que amanhece é uma carta branca que você está ali para você escrever a sua história. Deus te dá oportunidade e assim a gente vai vencendo. Ontem nós passamos um dia muito bom lá no Rio. Saí, descansei um pouquinho a cabeça, cheguei em casa, graças a Deus, galinha não tinha destruído tudo que lá. Eu tava banhando e pensando, meu Deus, que herpista tá destruindo a casa toda. Porque quando fica só, né? Mas Deus guardou para mim. Eu cheguei e tava tudo na santa paz. Pois é. O meu testemunho é isso, irmãos. Eu não posso entrar muito em detalhe, porque infelizmente as maiores dores que eu passei nesse meu período da depressão foi causada por uma pessoa específica. E ela fez tanta coisa absurda comigo, mas tanta coisa absurda, e até hoje ela faz, essa pessoa, que se eu for colocar aqui o nome dela, aí prejudica, eu não quero colocar nome, mas eu oro a Deus, que Deus abençoe a vida dela. E igual eu falei para vocês, hoje eu tenho um núcleo de amizade muito pequeno, porque acho, igual eu falei para vocês, eu posso contar no dedo as pessoas que entendem de verdade e que me ajudam. Hoje eu posso contar. Eu tenho minha amiga Branca, né, que nós já temos uma amizade de quase 20 anos. É uma pessoa que eu confidencio tudo para ela, uma pessoa que eu gosto muito, que me ajuda, que eu confio realmente de contar minhas coisas para ela. Porque você, irmão, você tem que prestar atenção, que não é para todo mundo que você tem que contar suas coisas. Você tem que ter seus amigos para sair, os seus amigos para convidar para sua casa, e tem que ter o seu amigo de confessar. Porque não é todo mundo que a gente deve abrir nossa vida. Porque tem pessoas que se faz de seus amigos para ouvir tua história, para pegar a tua história e passar para frente. E não passa do jeito que você contou, não passa da maneira que você falou. Eu falo porque quando eu mudei aqui para esse município, eu não conhecia as pessoas, eu caí em muita cilada com isso aí. Pessoas que chegavam para mim, eu vou te contar algo de fulano aqui, mas tu não conta não. Aí contava a coisa da pessoa e a gente ia dar aquela opinião que a gente não deixa, né, de não dar opinião lá na vida da pessoa. Aquela pessoa já pegava aquele mesmo assunto, já levava para a própria pessoa, do que era o tema da conversa, e já dizia que eu tinha falado aquilo daquela forma, e eu já enfrentei tanta confusão por causa disso. Eu já apanhei tanto que até eu que aprendi. Eu parei, sabe? Eu parei de andar nas casas das pessoas. Hoje eu não ando, só ando se me convidarem para um aniversário, ou se for para mim fazer uma oração, se for para mim lá fazer alguma coisa referente à enfermagem, ferir pressão, ajudar a pessoa em alguma coisa, eu vou. Mas eu saí da minha casa, igual eu saí antigamente, né? Arrumava, ia, passava o dia, ou às vezes não faço mais isso. Porque, irmãos, infelizmente hoje o mundo está numa situação que você não está podendo confiar nas pessoas. Você não pode confiar nas pessoas. Eu decepcionei tanto aqui, nesse lugar que eu moro, tanto com pessoas que levantaram falso testemunho, pessoas que inventaram conversa sobre meu nome, falando que eu tinha falado coisa. Que eu aprendi a dizer assim, que Deus fez a boca uma só, para que ela fale menos, e fez o ouvido, dois, para que ouça mais. Nós temos que ser o quê? Tardio em falar. Então eu me calo diante de muita coisa. Por isso que eu não contei, daqui do meu testemunho, eu não contei, assim, detalhes sórdidos das coisas que eu passei, porque foram absurdas, porque eu não quero colocar nome, e não adianta eu falar que o grau de parentesco que essa pessoa tem comigo, você vai logo saber quem é, né? Então, eu não posso nem falar o grau de parentesco, mas eu posso dizer que é uma pessoa que andava na minha casa, frequentava a minha casa, que destruiu a minha vida. E meu esposo dava muito ouvido a essa pessoa, né? Então, destruiu minha vida.
destruiu totalmente a minha vida. Já chegou a me agredir fisicamente, com palavras, sabe, xingando cada palavra que eu também não posso repetir aqui, né, mas xingando cada tipo de palavra comigo, me xingando de cada nome. E depois descobriu que era mentira, né, que isso foi através de um fuxico. A pessoa não teve nem a coragem de vir me pedir perdão até hoje. Já se passaram 20 anos. Essa pessoa nunca teve coragem de pedir perdão. Mas tá na mão de Deus, né? Tá na mão de Deus. A minha vida, irmão, ela não é fácil. Eu nem falei pra vocês, eu sou adotada, fui adotada aos 4 anos de idade. Com o período que eu passei, assim, não lembro nada com a minha genitora, mas eu sei que foi muito sofrimento. A minha mãe adotiva é um amor de pessoa, amo de todo o meu coração. É uma mãe assim que me fez quem eu sou, me transformou em quem eu sou. Sou uma pessoa, eu sou a cópia dela, assim, no sentido de alguns pensamentos. Só que eu e ela sempre nós temos uma divergência de pensamento, questão religiosa, né? Ela tem um pensamento dela, ela é espírita, eu respeito ela por isso. Ela é espírita, ela tem os conhecimentos dela, a fé dela. Isso para mim não faz mais nem menos. Ela é a pessoa maravilhosa que ela é e pronto. Porque eu falo mesmo, eu respeito toda religião. Então eu e ela sempre tivemos assim uma divergência de pensamento, né? Então e quando eu estava mais nova em casa, ela não tinha muito tempo para estar comigo, ali me ensinando certas coisas, porque ela trabalhava demais para nos criar, para nos dar o melhor, então ela não tinha aquele tempo, né? Então ela sempre foi mais no canto dela e eu sempre mais no meu, mas graças a Deus nós temos a nossa convivência. Nós não temos aquela convivência diária, de trocar confidências, como ela é com a minha irmã, que a minha irmã é mais próxima dela, minha irmã é filha biológica dela, né? Eles têm convivência, eu não tenho muita convivência de trocar confidências com ela. Mas é assim, tá bom demais, né? Ela me respeita do meu jeito e eu respeito ela do jeito que ela é. Mas o amor é que se sobressai sobre isso tudo, né? Eu amo ela de todo o coração e sempre vou ser muito grata por tudo que ela fez na minha vida. Mulher guerreira, mulher vitoriosa, mulher que, sabe, que me fez o possível e impossível para nos criar, eu e meus 2 irmãos, né? Eu também passei uma decepção muito grande familiar, muito grande, que até hoje dói. Também não posso falar o nome dessa pessoa que me causou essa decepção, que eu jamais esperava. Quando as pessoas falavam que ele ia fazer isso comigo, eu não acreditava. Falava, ele não vai fazer não. Mas o golpe veio tão certeiro, que eu acho que até hoje eu não consegui me recuperar dele. Mas é assim mesmo, irmãos, é tantas coisas que a gente passa na nossa vida, que se a gente for sentar e contar, que não vai passar horas, nós vamos precisar de 2, 3 vídeos para contar. Mas fazendo assim um resumo geral, é isso, irmãos. A minha vida não foi fácil, sempre tive que buscar Deus assim para me ajudar, porque como eu falo para vocês, eu aprendi a conhecer o amor de Deus, foi, né, nos momentos de dores, né, que diz que se você não vai pela dor, nós vai pelo amor, você vai pela dor. Infelizmente eu tive que ir pela dor, né? O meu encontro com Deus foi por causa da dor, né? Mas graças a Deus que pelo menos eu consegui ir. Porque tem muitas pessoas que não alcançam essa graça, né? De chegar até Cristo, né? Mesmo que seja pela dor, e reconhecer Cristo como único, suficiente Salvador e viver aquilo que Cristo prepara na vida dele, né? E eu estou aqui, apesar das lutas e das provas, estou de pé, né? E confiada no Senhor, porque eu sei que o Senhor é que edifica a minha vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu sei que as tribulações, muitas vezes são por causa de nossas decisões, e muitas vezes também são permissões de Deus para que possa nos moldar, né? A palavra do Senhor diz que o oleiro, ele pega o barro, né? E modela novamente, faz o vaso. Se o vaso quebra, ele pega novamente e refaz. Mas eu sempre vou dizer isso, o vaso, quando ele se quebra, ele só pode ser remoldado se ele estiver na casa do oleiro. Ele fora não tem como. Como é que o oleiro vai moldar? Nem ferramenta para isso ele não tem, né? Então o vaso, ele tem que estar na casa do Senhor. Ele se quebra. Eu mesmo já fui vaso quebrado várias vezes, mas graças a Deus eu sempre estava na casa do oleiro. Então por isso que Deus sempre estava ali me renovando, né? Me sustentando. Deus, ele é muito bom em todas as coisas. Deus, ele é muito bom. E é isso, irmãos. O meu testemunho
é isso, tá bom? E quero pedir a vocês que continuem, tá? Assistindo, compartilhando e principalmente se inscreva para que esse canal cresça cada vez mais, para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Eu aqui, irmãos, quero deixar aqui um salmo para que a gente encerre nosso vídeo de hoje, né? Para a honra e glória do Senhor, que permitiu o dia de hoje, né? Esse entardecer tão lindo e maravilhoso. Eu quero deixar aqui o salmo 129, que diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Esse aqui é o versículo 1 e 2 do Salmo 129. Então, ou seja, desde a minha mocidade eu venho lutando. Desde os meus 19 anos eu venho lutando. Hoje eu estou com 44 anos. 44 anos. Estou quase 50 anos, né? Pois é, estou com 44 anos. Já passei por tantas coisas que daria um livro. Daria para escrever um livro. Mas estou aqui diante de vocês, diante da presença de Deus, desse pôr do sol. Dizer para vocês que eu venci. Eu consegui chegar até aqui glorificando a Deus. Não foi fácil. Mas se eu não tivesse buscado a Deus, eu não teria vencido. Tentei suicídio. Não foi só 1, 2, 3 vezes, não. Teve um dia que eu tomei uma cartela de remédio que eu apaguei. Eu quase tive um coma, mesmo medicamentoso. Eu passei, sabe, muito ruim. Mas eu vomitei todo, graças a Deus. Já tentei cortar pulso. Já fiz tanta coisa para tentar tirar minha vida. Até que um dia eu descobri a maravilha de Deus. Entendi que por mais tribulação que você esteja passando, Deus está ali. É muito difícil dizer isso. Porque quem está passando problema, ele não consegue às vezes sentir esse alívio vindo de Deus. Irmãos, mas Deus, ele cuida de toda a situação. E eu já cheguei a pecar muito, dizer que eu não acreditava mais em Deus. Eu cheguei a dizer que não é que eu não acreditava mais em Deus, eu não acreditava mais no meu merecimento. Eu achava que Deus não me olhava mais. Mas eu sei que Deus continua me olhando, continua me protegendo, protegendo a minha família, a minha casa. Porque, como eu falei lá no primeiro vídeo que eu gravei, eu estou passando por um problema muito difícil além da depressão. A depressão, ela só está sendo uma coadjuvante perante esse problema que eu estou passando. Muito grave mesmo, muito grave. E tem dias que a gente se desespera tanto, 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 que a gente pensa assim, meu Deus, mas eu peço tanto e o Senhor parece que não está me ouvindo. O Senhor parece que não está nem aí mais para mim, o que está acontecendo. E Deus está ali, com seu amor. E eu sei que Deus, ele vai pegar essa situação, Deus, ele vai transformar essa situação. E em breve eu vou contar para vocês qual é essa situação. Deixa ela se resolver, deixa as coisas acontecer como Deus determina, né? Vamos ser pacientes no Senhor. Eu tenho que exercitar todo dia isso, essa paciência. Irmãos, porque tem dias que se a gente não exercitar a nossa paciência, a gente acaba fazendo besteira, né? A gente acaba desistindo. Eu não vou desistir, eu vou me manter firme, firme no Senhor. Porque Deus é contigo, Deus é comigo. E Deus está conosco todos os tempos, todo o tempo da nossa vida. Não, desde a mocidade nós somos angustiados, mas não, o mal nunca vai prevalecer sobre a nossa vida. E eu quero por aqui me despedir de vocês, pedir que se inscrevam, assistam o vídeo lá, compartilhem, comentem, tá bom? Orem por mim, irmãos, porque eu preciso das orações de vocês, eu preciso muito das orações, porque a luta não está sendo fácil. Tudo que eu passei na minha vida até hoje, eu considero que foi mais fácil do que o que eu estou passando hoje, para falar a verdade para vocês. Porque tá difícil, mas nós vamos vencendo, vamos? Em nome de Jesus. Então por aqui eu me despeço, um beijo, um abraço para vocês. Olha, eu estou aqui nesse pôr do sol, olha que lindo. Olha como é lindo aqui, gente. Essa paz. Eu consegui gravar o vídeo hoje, que esse povo daqui de casa saíram. Deram uma voltinha por aí e eu estou sozinha, na permissão de Deus aí. Tudo tranquilo. Só quem é que tá aqui? Quem é? Que não pode faltar nossos vídeos? Luna, tá aqui me rodeando.
Pois é. Então fique com Deus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Cheiro!